prezados, bom dia. Queria colocar que é uma honra recebê-los aí no início dessa trilha de contabilidade regulatória, né? Começando aqui com um conteúdo de contabilidade básica. É bem importante colocar que essa trilha ela é recomendada tanto para contadores como não contadores, né? O pessoal que já tenha mais familiaridade com os conceitos contábeis, possivelmente vai conseguir aí acompanhar com bastante facilidade esse primeiro módulo, que é bem indicado também para quem não é da área, né, e está querendo entender um pouquinho das especificidades aí envolvidas nesses setores de infraestrutura, principalmente no que tange aí a contabilidade regulatória, que é um tema-chave aí para quem busca uma ferramenta de acesso a uma informação mais detalhada, ou quem eventualmente trabalha numa prestadora de serviço e eventualmente tem que cumprir ali alguma demanda do regulador, tá? Então, a contabilidade regulatória ela é uma ferramenta que tangencia tudo isso. E a ideia aqui do módulo básico é a gente poder falar de contabilidade de uma maneira completamente leve, né, sem citar, teoricamente, são os conceitos abordados na maioria dos cursos de contabilidade, né, em que você trabalha débito e crédito. Aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, né, um curso de contabilidade regulatória básica focado nos conceitos, para quem realmente precisa entender de maneira global, né, esse conteúdo para o seu dia a dia. Tá? Então, o objetivo aqui, basicamente, vai ser que todos vocês estejam nivelados aí para que no curso de contabilidade regulatória intermediário e avançado, né, ainda nessa trilha, vocês possam daí acompanhar conceitos um pouco mais complexos e algumas especificidades um pouco mais avançadas aí dos setores de saneamento, setor elétrico, gás canalizado, enfim. O que os setores de infraestrutura têm proposto aí nos últimos anos, né, e tem tido de desafio. Muitas vezes a contabilidade regulatória ela pode contribuir, ajudar e ser uma das soluções ali para solucionar, tá, esses problemas aí corriqueiros. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu quero propor aqui, inicialmente, uma reflexão, tá, só para a gente sair um pouco dessa questão dos mercados regulados, que a gente já sabe que funcionam ali no ambiente de monopólio, né, em que a figura do regulador busca o equilíbrio entre as partes envolvidas, seja o poder concedente, seja os consumidores, seja a concessionária, né, saindo um pouco dessa seara, né, que a gente pôde ver ali no detalhe dentro dos vídeos ali em que a gente explica a regulação econômica básica, né, ou os monopólios naturais, enfim. Eu quero colocar aqui uma reflexão para a gente entender um pouco do porquê a contabilidade regulatória ela existe, tá? A reflexão que eu quero propor, basicamente, começa vamos imaginar que a gente tem uma loja de roupas, né, ou um conjunto de lojas de roupas Brasil afora. Tá? A gente possui 3 filiais, tá? Uma em Manaus, uma em Salvador e uma aqui no Sul, colocar aqui em Curitiba, onde estamos. Tá? Então, a gente tem 3 filiais Brasil afora, a gente é o proprietário, né, dessa rede. Então, a gente precisa, de certa forma, consolidar a receita dessas filiais ao longo de um determinado período, certo? De início, o que a gente faz? Né? A gente fala com os gestores de cada uma dessas empresas e solicita a informação. Né? Me mande aí, por gentileza, a receita total do período X, para que eu possa apurar aqui a minha receita total da rede. E aí, esses gestores eles nos mandam esse documento e a gente recebe essa informação, cada uma num formato. Ou seja, o gestor 1, ele diz para a gente, né, vou colocar aqui na tela para facilitar, que a receita da filial 1 foi 73 vezes 49. Ou seja, ele me mandou o dado que eu preciso, porém, nesse caso, eu preciso ainda fazer um cálculo, né, fazer uma multiplicação para que eu chegue na informação ideal. A filial 2 me mandou que a receita dela é 23 elevado a 2 vezes 12. Tá? Ou seja, eu também tenho a informação que eu preciso da receita total, mas eu tenho que fazer um cálculo e dessa vez não envolve só multiplicação. Né? Ele vai envolver uma multiplicação e uma elevação, tá? E aí a filial 3 ela me manda um terceiro formato de informação, que é logaritmo de 77 elevado a 13 dividido por 7 vezes 9, tá? Também é a informação que eu solicitei, porém eu tenho um cálculo bem complexo a ser feito ali, tá? E aí isso pode ser que gere uma espécie de risco, né, para esse trabalho de apuração da receita total, tendo em vista que eu vou ter que fazer alguns cálculos. Logaritmo de 77, eu vou precisar provavelmente de uma calculadora um pouco mais avançada para fazer esse cálculo, ou seja, uma espécie de sistema, ou eu preciso começar a ter ferramentas para poder apurar a receita total. E aí a gente começa a se questionar, poxa, será que se eu não tivesse solicitado a receita total em um nível de detalhamento mais adequado, né, avisando ali aqueles gestores que eu precisava já do valor calculado total,
eu não teria recebido uma informação muito mais adequada em relação à minha necessidade, né, de calcular essa receita total. Então, sob essa ótica, a gente já começa a entender um pouquinho do porquê a contabilidade regulatória existe. Né? E aí, para o próximo período, né, eu converso com esses gestores, né, eu posso até publicar uma espécie de manual de apuração da receita total, né, dizendo para esses gestores que eu preciso que o dado seja enviado já calculado em números inteiros, enfim, né, para que eu possa eliminar alguns riscos de erro de cálculo desse processo, né, ou outros riscos, né, dessa informação ter sido passada de maneira inadequada, ou seja, né, o meu objetivo é mitigar ou reduzir a assimetria de informação dentro desse ambiente, certo? Então, no próximo período, né, vou passar aqui na tela, a gente define que elas precisam passar para a gente as informações já detalhadas, e aí a gente recebe da seguinte forma, né, filial 1, 3.577, filial 2, 6.348, filial 3, 4.928. Nada mais é do que o cálculo realizado, né, da apuração que tinha sido passada anteriormente, mas nesse caso aqui a gente já recebeu uma informação num formato muito mais adequado, em que a gente só precisa somar para chegar à receita total, uma operação extremamente simples e com risco bem reduzido de erro, tá? Então, nesse caso, inclusive, a gente tem uma facilidade muito grande de comparar a receita entre as filiais, né? Se eu voltasse ali no exemplo anterior e perguntasse qual é a filial que tem a maior receita, qual é a que tem a menor receita, sem ter o cálculo pronto, ficaria bem complicado da gente ter ali uma comparação, buscar um nível, eventualmente, ali de competitividade ou eficiência que cada uma delas pode estar tendo dentro da sua prestação de serviço ou da sua venda de roupa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente criou uma regra ou um manual de apuração da receita total que fez com que a gente tivesse uma informação detalhada a ponto de cumprirmos nosso papel de apurar a receita total, né, reduzindo bastante o risco de assimetria de informação. Tá? Então, eu, como proprietário, posso traçar um paralelo aí em relação ao papel do regulador. Né? O regulador ele vai ter o papel do proprietário, ele vai precisar de informações em que ele não é o detentor. Né? O detentor da informação geralmente é o prestador de serviço que tem todo o interesse aí de passar essa informação, mas se não for solicitada da maneira adequada, eventualmente essa informação vai ser passada no formato que essa empresa trabalha no dia a dia, seja por enfoque fiscal, seja por um enfoque gerencial interno de tomada de decisão, ela vai ter a informação, mas não necessariamente para atender ali a especificidade da regulação. Tá? Então, essa reflexão inicial, ela tem por objetivo a gente compreender, né, um pouco dessa autoridade que o regulador tem para exigir essa informação detalhada, né, porque isso tende a beneficiar a todos. Né? Daí você me diz, Leandro, mas poxa, para o prestador de serviço ou para o caso ali, para os gerentes das lojas de roupas, só houve um trabalho adicional, porque antes eles não precisavam fazer esse cálculo e agora eles precisam. É um pouco isso, né? É um trabalho adicional, mas aí colocando para a realidade dos mercados regulados é um risco muito grande para os prestadores de serviço, eventualmente a assimetria de informação fazer com que o regulador, dentro de uma série de regras, né, tarifárias, não entenda uma informação, né, não compreenda e não consiga rastrear, eventualmente, a memória dessa informação e desconsidere, né, valores ali do cálculo tarifário que deveriam ser considerados, gerando algum prejuízo ali para a concessionária. Tá? Então, a redução da assimetria de informação é uma vantagem para ambas as partes, né, não só para o regulador, que tem ali sim uma tendência de ter um trabalho mais simplificado, né, se não houver essa assimetria ou essa dificuldade de entender os dados, e para a concessionária, também é vantajoso, tendo em vista que ela tem uma garantia maior de que vai ter reconhecidos os investimentos que foram realizados ou os custos operacionais realmente incorridos e assim por diante. Tá? Então, dentro desse contexto, né, que eu coloco essa reflexão, né, e aí trago aí para o dia a dia de vocês, será que essa simetria de informação entre partes ela é uma realidade, ela não é? Qual seria, de repente, o componente em que vocês têm maior dificuldade hoje em trabalhar com o regulador? Eventualmente vai ser algum investimento, algum custo operacional que sempre é discussão, ou até eventuais descasamentos entre alguns componentes tarifários que gerem aí, discussões recorrentes em processos de revisão tarifária, enfim. Né? Eu trago essa reflexão antes da gente ir para o próximo vídeo, né? Para o próximo conteúdo aí de contabilidade básica, mas para que a gente possa pensar como a contabilidade regulatória, né, tendo em vista que a gente viu um pouquinho aqui dessas regras que foram criadas, poderiam contribuir aí para o nosso dia a dia. Tá bom, pessoal?